Bom, semana passada nós começamos a falar sobre a industrialização brasileira, correto? Nós já vimos sobre a industrialização na Europa, durante a primeira Revolução Industrial, quando a Inglaterra era pioneira. Depois nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial, onde os Estados Unidos e o Japão começam a despontar como grandes potências industriais. Na Segunda Revolução Industrial você teve um modelo de produção chamado modelo fordista, onde você tinha uma produção em larga escala, aquela linha de montagem criada por Henry Ford, fruto da divisão do trabalho criada por Frederick Taylor. Nós falamos sobre isso. Falamos também sobre a Terceira Revolução Industrial. Isso tudo, primeira, segunda e terceira revolução, nós trabalhamos quando a aula ainda era presencial, tá? Então nós falamos sobre a terceira revolução, que é a fase que nós vivemos hoje, onde as fábricas estão passando por uma automação, uma utilização de máquinas, uma robotização. Na terceira fase da Revolução Industrial, fase que nós vivemos hoje, nós estamos passando por uma terceirização da produção, nós estamos terceirizando parte da produção a outras empresas. Estamos passando também pelo inchaço do setor terciário. Para quem não lembra, o setor terciário, ou terceiro setor da economia, é o setor da prestação de serviços, e cada vez mais a população está indo para o setor terciário, já que o setor primário e o setor secundário estão passando por uma modernização. E isso tira o emprego do trabalhador. Então, os trabalhadores estão indo para a prestação de serviços. Nós já falamos sobre tudo isso, falamos que na terceira revolução industrial nós temos um modelo produtivo chamado modelo toyotista, onde você produz de acordo com a demanda para evitar o estoque em grande quantidade, como nós tivemos no modelo anterior, que foi o fordista. E aí a gente agora vai começar a falar sobre a industrialização brasileira. Onde o Brasil entra nessa industrialização? Qual é o contexto de industrialização brasileira? E foi isso que nós vimos na última aula. Então, na última aula, só para fazer uma revisãozinha básica que eu gosto de fazer, nós falamos que a industrialização no Brasil, isso é importante para vocês, ela começa, os primeiros passos da industrialização brasileira começa ainda no século XIX, tá? Em meados do século XIX. Toma cuidado com isso, por quê? Porque geralmente quando a gente fala da industrialização brasileira, a gente fala muito de Getúlio Vargas. A indústria brasileira, ela começa a se expandir com Getúlio Vargas. Beleza. Só que a indústria brasileira, ela se inicia, o início dela, mesmo que seja de maneira mais tímida, mais lenta, mesmo assim a industrialização ela vai se iniciar lá no século XIX, beleza? E quais são as características daquela industrialização inicial do Brasil? Nós tivemos um forte investimento dos cafeicultores, com o capital privado nacional, tá? Naquela fase, no século XIX, o Estado ele não se metia muito na indústria. Por quê? O Estado ele estava preocupado com a produção e a exportação de café. Então a indústria ela ficava em segundo plano, não recebia muita atenção. Quem investia na indústria nessa fase do século XIX foi o capital privado nacional. As pessoas que acumularam muito dinheiro e com esse acúmulo de capital investiram parte na indústria. E quem ganhava muito dinheiro na época eram os cafeicultores. Então lembra desses caras investindo na indústria. Segunda característica dessa industrialização inicial do Brasil, a principal indústria que existia na época era a indústria de bens não duráveis. Quais são as indústrias de bens não duráveis? São aquelas indústrias que têm baixa durabilidade e que na verdade você precisa dela para a sua sobrevivência, como por exemplo a indústria alimentícia. Beleza? Então, a indústria alimentícia era a principal indústria que existia na época. Por quê? Porque você não precisava de um grande investimento na indústria de alimentos. Então, o cara pegava uma parte daquele dinheiro que ele acumulou e investia na indústria alimentícia. Principal indústria. E o terceiro motivo, a terceira característica dessa industrialização inicial é a mão de obra.
Qual era a mão de obra que abastecia a indústria? Alguém lembra? Só para saber se vocês estão estudando ao longo da semana. Eu falei semana passada para vocês que qual era a mão de obra que abastecia a indústria inicialmente? A indústria precisa de trabalhadores, de mão de obra. A mão de obra vinha da onde? Alguém lembra? Mão de obra do campo, perfeito. O ano, durante o surto do café, a mão de obra ela deixa de ser mão de obra escravizada. Lembra? Você teve uma mão de obra imigrante que abasteceu os cafezais, como a Alexia colocou aí, principalmente a mão de obra italiana. Espanhóis vieram também para o Brasil, depois nós tivemos mão de obra japonesa em São Paulo também. Só que inicialmente lembra dos italianos, tá? Já não era mão de obra escravizada. Então, quando você tem essa queda do café a partir de 29, por conta da crise nos Estados Unidos, essa mão de obra que estava no campo perde o emprego. E aí essa mão de obra começa a migrar para a cidade em busca de trabalho. E aí ela começa a abastecer a indústria. Beleza? Então essa é a característica da industrialização brasileira ainda no século XIX. Qual é a região que você tinha o maior acúmulo de capitais no Brasil durante essa fase? Qual era a região brasileira que acumulava mais dinheiro? Região Sudeste, perfeito. Na região Sudeste você tinha esse acúmulo de capitais por conta da produção de café, principalmente em São Paulo. Por isso, ainda hoje São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, porque acumulou muito dinheiro durante o período do café. E um outro fator é a questão da ferrovia. A malha ferroviária ela deu suporte à produção de café. Para você exportar o café do interior de São Paulo até o Porto de Santos, você precisava de uma ferrovia. Quando o café começa a declinar, as indústrias começam a surgir ao redor dessas ferrovias. Então, como São Paulo tinha uma grande malha ferroviária, que depois nós estudaremos até que pode ser chamado de drenagem ferroviária, bacias de drenagem ferroviária, você tem muitas ferrovias saindo do interior, e essas ferrovias se encontram no Porto de Santos. Então, por conta dessa malha ferroviária, São Paulo também concentra a indústria. E aí, nós começamos a falar sobre uma pessoa muito importante que foi Getúlio Vargas, e foi aqui que nós paramos na aula passada. Perfeito, eu não cheguei a falar sobre Getúlio Vargas com vocês, não é isso? Eu parei aí, não é isso? Beleza, o professor de História, ele também vai trabalhar Getúlio Vargas com vocês. Se ele já não está trabalhando, eu não sei. Mas História também trabalha o contexto Vargas. Só que História vai trabalhar o contexto histórico e a Geografia ela vai trabalhar principalmente a questão econômica. Como que a economia durante o governo Vargas ela se formou? Quais são as características industriais do governo Vargas? E é isso que nós veremos hoje. Na verdade, Vitória, eu acho que alguém confirma para mim, mas eu acho que eu já até coloquei esse slide lá no grupo do Class lá, do Google Class. Eu acho que eu já até coloquei esse slide de industrialização lá. Todas as aulas que eu dou aqui eu coloco lá. Então não tem problema não. Hoje mesmo eu coloco, tá? Todas as aulas que eu passo aqui eu coloco lá. Então lá você já tem aula de clima, de população, fenômenos climáticos, bioma, tá tudo lá. E essa aula também vai para lá, beleza? Então, governo Vargas. Vargas fica no poder basicamente de 1930 a 1954, um longo período de tempo. Ele entra em 1930 com o apoio dos militares, fica até 1945. Em 1945 ele sofre uma grande pressão por parte da política e da população. Ele sai em 45.
e retorna em 1951, agora a partir do voto, e fica até 1954, que é quando eles se matam. Durante esse período, de 1930 a 1954, né, com exceção desse período aí de 45 a 51, durante o governo Vargas, nós tivemos algumas características na nossa economia bastante peculiares, características muito fortes do governo Vargas. E a prova vai cobrar isso de você. Quais são essas características do governo Vargas? Então eu coloquei aqui, ó, primeira característica do governo Vargas: substituição de importação. E o que é isso? Quando Vargas chega no poder, o mundo estava passando por um contexto econômico muito grave. Por quê? Em 1929, os Estados Unidos entram em crise, que é conhecida como a crise de 29. A geografia trabalha essa crise como a crise da superprodução capitalista. Os Estados Unidos, a indústria norte-americana produzia demais, utilizava o modelo fordista de produção. Você tem que entender esse contexto para falar do início da industrialização brasileira. Qualquer dúvida você coloca aí, por favor, não deixa passar batido. Se não entendeu, eu repito isso 10 vezes. Mas esse contexto que eu vou colocar aqui agora é muito importante, tá? Principalmente para o UERJ. Então olha só, em 1929 os Estados Unidos entram em crise. As indústrias norte-americanas, elas estavam produzindo demais. Elas utilizavam aquele modelo de produção que nós já estudamos, que é o modelo fordista. Qual o problema disso? Por que entrou em crise com o modelo fordista? Porque as indústrias produzindo demais, elas produziam mais do que vendiam. A produção era maior do que o consumo. Resultado, as indústrias, elas precisavam estocar boa parte da sua mercadoria. E essa mercadoria estocada, como ela não é vendida, é dinheiro perdido. Por quê? Porque você teve um gasto para produzir. Se você teve um gasto para produzir a mercadoria e não vendeu a mercadoria, você perdeu dinheiro. Então, como você tinha muitas mercadorias estocadas, as indústrias, elas começaram a passar por um certo colapso. Não vendiam a mercadoria, perdiam dinheiro, mandavam os funcionários embora, o funcionário ia no banco retirar o seu dinheiro, a indústria que estava decretando falência, quando ia no banco pedir dinheiro emprestado para tentar se salvar, o banco estava quebrado porque a população retirou o dinheiro. Você cria um colapso econômico que se inicia nos Estados Unidos, só que atinge o mundo inteiro. Como assim atinge o mundo inteiro? As economias, elas estão cada vez mais entrelaçadas, conectadas, dependentes. Uma economia depende da outra. Eu preciso vender a minha mercadoria, né? O Brasil precisa vender as mercadorias. Se os Estados Unidos entram em crise, parte das mercadorias que o Brasil vende estão vendendo para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em crise, como que o Brasil vai vender essa mercadoria? Se o Brasil não vende parte da mercadoria para os Estados Unidos que entrou em crise, o Brasil também entra em crise. Só que outros países também entram nesse contexto. As economias mundiais, elas estão cada vez mais conectadas. Então, essa crise que se inicia nos Estados Unidos em 1929 atinge o Brasil em cheio. E como que atinge o Brasil? O Brasil exportava muito café. E exportava muito café para os Estados Unidos. Ainda exporta. Só que qual era o problema na época? Em 1929, o Brasil, ele pautava a sua economia com bases no café. Deixa eu só aceitar aqui a Amanda. Qual era o problema na época? Na época, o Brasil, ele botava toda a sua base econômica em cima do café. Ele não diversificava muito. Então, com os Estados Unidos em crise, parte da exportação de café para os Estados Unidos diminui. E isso prejudica a nossa economia. Mas qual o problema disso tudo, além de atingir a nossa economia? Qual é o contexto de Getúlio Vargas nisso? Como eu já disse na aula passada, a indústria brasileira, ela ficava em segundo plano, tá? Ela não recebia muita atenção, porque os políticos estavam preocupados com o café. Parte das mercadorias
industriais que eram consumidos aqui no Brasil, parte dos produtos industrializados, manufaturados que eram consumidos aqui no Brasil, esses produtos vinham dos Estados Unidos. Tranquilo? Muitos produtos consumidos aqui eram produtos importados. Só que agora, com os Estados Unidos quebrados, na merda, a população não consegue consumir muitos produtos importados. Por quê? Porque esses produtos começam a ficar mais caros no mercado. Os Estados Unidos querem sair da crise, eleva o valor da mercadoria para sair um pouco desse problema econômico, e aí com isso, parte desses produtos importados não chegam no Brasil, por estarem muito caros. E aí é nesse contexto, com a diminuição dos produtos importados aqui no Brasil, que a nossa indústria começa a ser incentivada. Porque a ideia era o seguinte, bom, se nós não conseguimos importar mais esses produtos industrializados, nós podemos agora incentivar a industrialização brasileira, para fazer com que o que antes era importado, agora seja produzido aqui no nosso país. A partir do momento que você cria uma indústria aqui no Brasil, que produz uma mercadoria que antes você precisava importar, se você não importa mais, a gente fala que está ocorrendo uma substituição de importação. E essa foi a principal característica do Getúlio Vargas. Incentivar a indústria nacional para fazer com que a gente pare de importar mercadorias, para fazer com que a economia brasileira produza aquele produto, na verdade, aquele produto que antes era importado, substituir a importação. Exatamente colocou assim, os outros países entram nessa crise de 29 porque também comercializaram com os Estados Unidos. Sim, o Enem gosta de cobrar muito isso, tá, também. E a UERJ também. Como que as economias hoje estão cada vez mais entrelaçadas? Quando surge a crise de 29 nos Estados Unidos, praticamente essa crise se espalha para o mundo inteiro. Quando você tem uma crise severa em um país ou em um bloco econômico, se esse país for um país muito rico, for um país que hoje nós classificamos como país de economia central, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, se esses países entram em crise, eles acabam puxando vários outros países para a crise também, porque eles importam mercadorias desses países. Se eles estão em crise, eles param de comprar. E aí esses países que vendem, que exportam, acabam entrando em crise também. A nossa economia globalizada, ela está cada vez mais dependente. Então não foi apenas o Brasil, foram outros países também. Só que aqui no Brasil a gente aproveitou essa deixa, a gente aproveitou esse momento para começar a incentivar a indústria. Já que a gente não consegue mais importar, vamos produzir aqui. Essa era a ideia. Beleza? Então, quando Getúlio Vargas entra no poder em 1930, ele vai mudar um pouco a nossa economia, a cara da nossa economia. Se antes a gente se preocupava mais com o café, agora, em 1930, com Getúlio Vargas, nós vamos nos preocupar mais com a indústria. Beleza? Então, Getúlio Vargas incentivava a industrialização brasileira. E ele aproveitou esse contexto econômico para fazer isso. Tranquilão? Então, até aqui, deu para pegar pelo menos esse contexto no qual Getúlio Vargas entra no poder? Deu para, legal, deu para ter uma ideia, ele entrou quando estava na merda, a economia mundial, então o Brasil importava muito, ele entra e tenta então produzir aqui o que antes era importado. Deu para pegar, né? Beleza, então agora a gente vai entender o seguinte, a gente já sabe que Getúlio Vargas incentivava a indústria por conta desse contexto. Agora, como que ele incentivava? Quais são as características dessa industrialização do Brasil a partir de Getúlio Vargas? Coloquei aqui, Getúlio Vargas tinha uma política nacionalista com intervenção do Estado na economia. O que é política nacionalista? É quando você tem a ideia de defender a indústria nacional, nacionalista, incentivar a indústria brasileira. Ao invés de você ficar consumindo produtos importados,
A ideia é você fortalecer a indústria brasileira. Porque a ideia é bem simples, tá? A questão é bem simples. Imagina o seguinte, você tem a Olímpicos e você tem a Nike. A Olímpicos é uma indústria brasileira e a Nike é uma indústria norte-americana. Quanto mais a Nike lucrar, já que é uma indústria norte-americana, quanto mais a Nike vender mercadorias e lucrar, quem ganha dinheiro em cima disso é o governo norte-americano. Por mais que a Nike venda bilhões em produtos aqui no Brasil, anualmente, o Brasil ele arrecada muito pouco com essas vendas. Quem arrecada mais é o governo norte-americano. Por quê? Porque como é uma empresa americana, a Nike tem que declarar sua renda, seu imposto de renda. E o governo federal ele arrecada parte desse dinheiro, parte desse imposto de renda como imposto. Você tem que declarar renda e quando você declara renda, o governo federal vai lá e pega um pouquinho. Então, como é uma empresa americana, quem está arrecadando com esse imposto, quem está arrecadando melhor, né, com esse imposto, Estados Unidos. O Brasil não se beneficia muito disso. Agora, se a Olímpicos, que é uma empresa brasileira, nacional, vender demais, lucrar demais, aí sim o Brasil ganha dinheiro em cima disso, porque é uma empresa nacional. Então a ideia é fortalecer as indústrias nacionais para o governo federal arrecadar mais impostos e assim o governo ficar mais rico. Então Vargas, lembra disso, extremamente nacionalista, defendia com unhas e dentes a indústria nacional. A partir do momento que Vargas entra no poder, ele chega até a dificultar as empresas estrangeiras de chegarem aqui no Brasil. Ele começa a fechar a nossa economia, deixar uma economia mais nacional. E como ele faz isso? Ele vai desvalorizar a moeda nacional e em alguns momentos ele vai até restringir a importação de produtos estrangeiros. Como que ele vai fazer essa desvalorização? Na verdade, o que é essa desvalorização da moeda nacional? Para que serve isso? Hoje nós sabemos que o dólar ele está muito mais caro do que o real, correto? O dólar está mais caro. Com o dólar mais caro, você consegue importar muitas mercadorias americanas? O dólar está caro. Quando você vai em um site como o eBay, você tem que pagar aquilo ali em dólar, só que é convertido para o real. O dólar é mais caro do que o real. Você consegue importar muitas mercadorias? Você acha que você consegue importar muitas mercadorias? Com o dólar em alta, a importação fica muito alta? Não, né? Se o dólar está muito caro, isso dificulta a população brasileira de consumir esses produtos importados. O dólar está caro. E isso vai favorecer a indústria nacional em alguns momentos, em certos momentos, tá? Em certas ocasiões. Isso fortalece a indústria nacional. Porque se o produto importado está caro, a população tende a consumir produtos nacionais. Quando Vargas entra no poder, para incentivar a indústria nacional, ele provoca uma desvalorização da moeda nacional. Ele deixa a nossa moeda mais desvalorizada. Inicialmente a moeda era o réis, até 42, e depois o cruzeiro. E ele desvalorizava a nossa moeda para facilitar o consumo de produtos nacionais. Ao mesmo tempo, imagina o seguinte, se o real está mais barato do que o dólar, os Estados Unidos conseguem comprar mais produtos brasileiros, não é? Se o dólar está mais caro, quando os Estados Unidos querem comprar um produto brasileiro, eles conseguem comprar ao monte. E isso é bom também para a nossa economia, porque assim a gente aumenta a nossa exportação. Exportar é vender. Se você está vendendo, você está ganhando dinheiro. Então, a ideia é você exportar ao invés de importar. Importar é comprar. Quando você compra, você perde dinheiro. Né, Tamires? Boa tática, né? Getúlio Vargas fez isso. Em outros governos no Brasil, nós também fizemos isso, tá? É uma tática
é considerada uma tática favorável quando você quer aumentar a sua exportação. Desvaloriza a moeda, assim os países estrangeiros conseguem comprar mais produtos do nosso país. Ao mesmo tempo, a gente força a população brasileira a comprar produtos nacionais, já que o dólar está muito caro. Belezinha? Então essa é a ideia, desvalorizar a nossa moeda. E em outros momentos ele faz isso aqui, ó, restringir a importação de bens de consumo e produção. A desvalorização do real é vantajosa hoje em dia? Então, em alguns setores da economia, principalmente no setor da indústria, hoje é um problema. Por que hoje é um problema? Porque, como eu disse no início da aula, a nossa economia ela está cada vez mais globalizada. Uma economia depende da outra. E a indústria depende de algumas máquinas importadas, de alguns insumos, de alguns produtos, de algumas mercadorias, de algumas matérias-primas importadas. Com isso, se você vai comprar um produto importado norte-americano e o dólar está muito mais caro, você gasta mais para comprar, para importar essa mercadoria. Se a indústria gasta mais para importar essa mercadoria, para produzir essa mercadoria, ela precisa importar, né? Se ela está gastando muito para importar, o que ela vai fazer? Vai aumentar o valor do produto. Não é a indústria que vai gastar, quem gasta mais é a população. Porque a indústria teve um gasto com a importação, já que o dólar está caro, a indústria gastou muito importando. O que ela vai fazer? Para tirar esse prejuízo dela, ela aumenta o valor do produto. E quem paga por isso é a população. Então, para vocês terem ideia, alguns produtos agrícolas, alguns alimentos alimentos básicos, como o pãozinho, ele acabou ficando mais caro com essa subida do dólar. Por que pão ficou mais caro por conta do dólar? Porque a produção agrícola, ela importa alguns insumos dos Estados Unidos, como fertilizantes, adubos químicos, algumas sementes transgênicas que são utilizadas no Brasil são importadas. Se você está pagando mais caro por esse insumo, por esse adubo, por esse agrotóxico, o valor do produto vai ficar mais caro. E quem vai pagar isso é a população. Então, em alguns momentos, a desvalorização ela é favorável, só que em outros momentos isso é um problema. Um outro ponto positivo, um outro momento em que foi positivo a desvalorização para o Brasil foi na década de 90, quando o Brasil estava buscando uma aproximação ali com a Argentina, com o Mercosul. O Brasil, não posso falar isso, mas o Brasil teve uma desvalorização da nossa moeda. Por que o governo fez isso? Para encharcar a Argentina de produtos industrializados brasileiros. Como o Brasil estava com uma moeda desvalorizada, o Brasil vendeu muita mercadoria para a Argentina. Resultado, a Argentina não gostou nem um pouco disso e cortou alguns laços com o Brasil. Por quê? Porque a indústria da Argentina ela não é uma indústria muito forte como a indústria brasileira. Aqui na América do Sul, o Brasil manda. Então, a indústria brasileira ela é muito forte na América do Sul. E nesse contexto do Mercosul, a Argentina saiu perdendo. Porque com a desvalorização do real, o Brasil vendeu muita mercadoria para a Argentina, a indústria da Argentina não conseguiu competir com os produtos brasileiros, algumas indústrias argentinas fecharam e aí a Argentina então se distanciou um pouco do Brasil. Deu um problema na época muito grande por conta disso. Tá? Então, lembra disso, a desvalorização em certos momentos é favorável, só que também tem essa questão da importação de algumas indústrias brasileiras. Algumas indústrias importam bens, máquinas, insumos dos Estados Unidos. Se o dólar está muito caro, essa indústria gasta mais. E se ela gasta mais para importar essas mercadorias, ela coloca esse gasto sobre o valor do produto. E quem paga por isso é a população. Tranquilão? Belezinha? Outra característica do governo Getúlio Vargas, indústria de base. Imagina o seguinte,
Imagina que você quer atrair a indústria automobilística para o Brasil, a indústria de automóveis. Tranquilo? Para você atrair a indústria de automóveis para o Brasil, você precisa dar uma base para essa indústria. Imagina, a indústria de automóveis, a indústria automobilística, ela utiliza muito aço. O aço é a base para a indústria automobilística. A indústria automobilística consome muita energia. Energia é a base para a indústria automobilística. Então, imagina que você tem um país que não investe muito na base da indústria. Como que você vai atrair indústrias para o seu país? Quando Getúlio Vargas chega no poder, a principal indústria que Getúlio Vargas investe para aumentar o parque industrial do Brasil é a indústria de base. O que é a indústria de base? É aquela indústria que serve de alicerce, que serve de base, como o próprio nome coloca, que serve de alicerce, de base para as outras indústrias. Por exemplo, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica é uma indústria de base. A indústria siderúrgica, ela produz o aço. O aço é base de uma porrada de indústria. Siderurgia é indústria de base. Indústria petroquímica é indústria de base. A indústria petroquímica, ela produz o plástico, ela produz querosene, que é utilizada como combustível para aeronave. A indústria petroquímica, ela produz lubrificante industrial, que é utilizado nas indústrias. Entendeu? Então, esses produtos que são retirados a partir do refino do petróleo são bases para outras indústrias. Como que você vai incentivar a indústria brasileira se você não oferece a base a elas? Então, novamente, se a prova perguntar qual era o tipo de indústria incentivada por Getúlio Vargas, indústria de base. E por quê? Porque a indústria de base é o alicerce para todas as outras indústrias. E aí a ideia é o seguinte: se a indústria de base ela é muito importante, por que o capital privado nacional, por que aqueles cafeicultores não investiram nesse tipo de indústria que produz aço? Por que eles ficaram investindo na indústria de alimentos? A ideia é o seguinte: a indústria de alimentos, você gasta menos para criar uma indústria de alimentos e o retorno financeiro é mais rápido. Você não precisa gastar bilhões e bilhões para ter o retorno daqui a 15, 20 anos. Você investe menos e o retorno é mais rápido com a indústria alimentícia. Agora, a indústria de base, você tem que gastar muito. Para você investir na indústria de base, você tem que investir um grande volume de dinheiro. E o retorno financeiro é um retorno mais a longo prazo. Então, o capital privado brasileiro ele não queria investir 25 milhões de reais em uma siderúrgica, em uma mineradora, para ter um retorno daqui a 10, 15 anos. Ele nem sabe como vai ser o governo daqui a 10, 15 anos. O cara quer investir 1 milhão agora para ter esse retorno daqui a 2, 3 anos. Então, como ninguém queria investir na indústria de base por conta desse retorno ser a longo prazo, ser um custo muito alto, quem fica responsável por isso foi o governo, foi o Estado, foi Getúlio Vargas, beleza? E aí ele vai criar CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que existe até hoje aqui no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. A CSN foi criada por Getúlio Vargas. A CSN produz aço, é uma siderúrgica, é indústria de base, criada em 1947. Hoje a CSN é privatizada, tá? Hoje ela não pertence mais ao Estado, é privatizada. Petrobras, também criada por Getúlio Vargas, em 1953. Quando, você tem uma ideia, quando Getúlio Vargas cria a Petrobras, ele vai criar até aquele slogan, né? O petróleo é nosso, porque ele queria que a Petrobras tivesse o monopólio de extração, de refino e de venda. Só a Petrobras podia extrair e refinar o petróleo. Nacionalista, como era Getúlio Vargas. Então, Petrobras, criada em 53, é uma indústria de base
sob o slogan "O petróleo é nosso". A Tamis colocou: essa companhia veio com a ajuda dos Estados Unidos, a CSN, tá? A Petrobras não. A CSN ela foi criada com a ajuda dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o professor de história que trabalha muito isso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por muito pouco, Getúlio Vargas não entra na Segunda Guerra do lado dos países do eixo, né? Do lado da Alemanha. Getúlio Vargas tinha aí tendências do Partido Nazista, ele não era filiado ao Partido Nazista, mas ele era simpatizante, vamos colocar assim, simpatizante do Partido Nazista. Ele era autoritário, né, Tamis? Eu até evito falar um pouquinho sobre isso, deixo essa responsabilidade para o professor de história, porque daqui a pouco alguns alunos até reclamam, mas Getúlio Vargas tinha essa simpatia pelo Partido Nazista. E aí, com os Estados Unidos ali, pensando na Segunda Guerra Mundial, a preocupação dos Estados Unidos era: se o Brasil entrasse na Segunda Guerra do lado dos países do eixo da Alemanha, a economia norte-americana poderia ficar prejudicada, porque a economia norte-americana vendia muita mercadoria para o Brasil. Se o Brasil entrasse na guerra do lado dos inimigos, a economia dos Estados Unidos não conseguiria, a indústria norte-americana não venderia muito produto para o Brasil. Teria menos um parceiro aqui na América do Sul, essa era a questão. Então, os Estados Unidos pressionam o Brasil para entrar na guerra do lado dos aliados, e como uma forma de pressão e incentivo, eles ajudam no desenvolvimento e na criação da CSN. Belezinha? A Companhia Vale do Rio Doce, também criada durante o governo Vargas, é uma mineradora. Hoje nós conhecemos ela apenas como Vale, porque hoje ela é privatizada. A CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, também criada durante o governo Vargas para distribuir produção hidroenergética e incentivar as indústrias. Existe também a FNM, FNM, Fábrica Nacional de Motores, FNM, tá? Também criada por Getúlio Vargas. E aí, olha só, coloquei aqui, isso é importante para vocês. Durante o governo Vargas, o mundo estava passando por um momento capitalista, por uma fase capitalista que nós conhecemos como keynesianismo. Já falei sobre isso, mas só para a gente dar uma revisada, o sistema capitalista ele passou por 3 momentos. Hoje nós vivemos o terceiro momento, a terceira fase. A primeira fase, o primeiro momento do sistema capitalista foi a fase liberal. O capitalismo mandava em tudo, o Estado não se metia em nada, o Estado não regulava e o capitalismo ele era liberal, né? Mandava em tudo. Beleza, isso deu problema, o sistema liberal ele entra em crise a partir de 1929 e aí entra uma nova fase do sistema capitalista, que é a fase keynesianista, é a fase do bem-estar social nos Estados Unidos. É aquela fase onde o Estado, para salvar o sistema capitalista, ele investe na economia. O Estado ele cria postos de trabalho, o Estado ele vai regular o trabalho, criando regras como 13º, férias remuneradas, descanso semanal remunerado. Então, esse momento, essa segunda fase do sistema capitalista, foi o keynesianismo, nós tivemos muitas empresas sendo criadas pelo Estado, para criar postos de trabalho, né, e assim movimentar a economia. Quando Getúlio Vargas entra no poder, ele entra nesse contexto, essa segunda fase do sistema capitalista com uma forte intervenção do Estado. Então, como Getúlio Vargas investiu bastante na economia, criou vários postos de trabalho, várias empresas, se a prova perguntar o contexto capitalista, durante o governo Vargas, lembra desse aqui, keynesianismo, da fase keynesianista. E o que foi o keynesianismo? Foi uma forte intervenção estatal, uma forte intervenção do Estado na economia, criando empresas, criando postos de trabalho. Foi basicamente isso que Getúlio Vargas fez durante o seu governo. Show de bola? Sobre esse primeiro slide aqui,
Alguma dúvida eu posso passar? Ok, né? Dando continuidade ao governo Vargas, ele criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa CLT, essa Consolidação das Leis Trabalhistas criada em 1943, ela existe até hoje, tá? Parte das regras trabalhistas que existem no Brasil hoje, essas regras foram criadas durante o governo Vargas, como por exemplo, consolidação do salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias remuneradas. Todos esses direitos que nós temos hoje foram criados durante o governo Vargas. Perceba, foi em 1943. De 43 para cá, muita coisa mudou. Muitos tipos de trabalho foram criados, tipos de trabalho que não existiam antes. Então, é por isso que hoje nós temos um debate muito grande sobre essa CLT, sobre essa consolidação que foi criada ali por Getúlio Vargas. Nós estamos passando por uma reforma dessas consolidações das leis trabalhistas, né? Como por exemplo a reforma da Previdência Social. Os economistas, os políticos, eles colocam que essa criação da CLT que foi em 43, ela não serve mais para o Brasil de 2020. Então, eles estão reformulando essa consolidação das leis trabalhistas por conta das mudanças econômicas, das mudanças políticas, por conta da faixa etária da população brasileira que está envelhecendo. Então, novas regras trabalhistas estão sendo criadas hoje. Só que a base dessas regras trabalhistas criadas por Getúlio Vargas. Tranquilo? Getúlio Vargas investe maciçamente no setor de transportes. Por que ele investe no setor de transportes? Para aumentar o parque industrial. A indústria precisa transportar as suas mercadorias. E para isso, você precisa ter investimento em infraestruturas, como portos, malha rodoviária, malha ferroviária. E durante o governo Vargas, ele investe bastante nessa área, na área de transporte, para incentivar a industrialização. Beleza? Investe maciçamente na área de comunicação. Inclusive, o Enem cobrou uma questão sobre isso há um tempo atrás, eu coloquei essa questão para a gente resolver. O setor de comunicação aqui no Brasil, ele foi muito importante para quê? Para conectar as regiões brasileiras. Antigamente, o Brasil era conhecido como um arquipélago econômico. O que é o arquipélago econômico? É quando você tem partes da economia que não estão muito integradas. A economia ela está muito dispersa pelo território. Como assim? Nós temos algumas indústrias ali no centro-oeste, algumas indústrias na região norte, só que se essas indústrias não estiverem muito bem conectadas, não estiverem muito bem independentes uma da outra, se elas forem independentes, não precisarem das outras regiões, a gente fala que isso é um arquipélago econômico. Você não tem uma conexão entre as regiões. Elas estão muito isoladas. E era isso que acontecia no início do século XX. Arquipélagos econômicos. O Sudeste tinha uma indústria muito forte. A indústria do Sudeste não precisava de mais ninguém. O Nordeste estava isolado desde a queda do ciclo da cana-de-açúcar. Não tinha uma conexão muito boa com a região Sudeste, era isolado. A Amazônia abandonada, isolada também. Nós tínhamos alguns núcleos urbanos, só que não tinha uma conexão com a região Sudeste. O Centro-Oeste estava passando por uma produção agrícola ainda tímida, não tinha uma conexão. A região Sul teve aquelas colônias de povoamento lá pelos alemães, com práticas de policultura. Então, você não tinha uma conexão. Isso era arquipélagos econômicos. Isso, na verdade, essas eram as características econômicas da época. Então, para conectar melhor as regiões, você precisa investir na área de comunicação. Porque aí sim, tendo uma comunicação melhor entre as regiões, você cria uma conexão, cria uma certa dependência. E foi isso que caiu na prova do Enem. Esses investimentos na área da comunicação foram investimentos importantíssimos. Além disso, Getúlio Vargas ele vai criar um programa na rádio chamado A Voz do Brasil, que existe até hoje. Esse programa A Voz do Brasil foi muito importante
importante para o governo Vargas. Por quê? Hoje em dia, se você quiser fazer propaganda, você vai participar de uma propaganda eleitoral, vai participar de uma campanha eleitoral hoje, 2020. Você pode fazer propaganda através do Instagram, do Facebook. Você pode colocar lá algumas publicações sobre o que você deseja fazer no seu mandato. Pode fazer tudo isso pela rede social, sem pagar nada. Pô, mas em meados do século XX, você não tinha rede social, você não tinha nem internet. A televisão era precária. Você tinha uma televisão por bairro, todo mundo se juntava para assistir uma televisão, um jogo de futebol. O rádio era o meio de comunicação mais importante da época. Então Getúlio Vargas ele vai investir bastante nesse sistema de comunicação, no rádio. Por quê? Porque aí ele pode fazer propaganda do seu governo e atingir milhões de pessoas. Com o programa Voz do Brasil, Getúlio Vargas fazia propaganda do seu próprio governo. E com isso, ele meio que atraía a população do seu governo e ganhava o apoio da população com essas propagandas. Não, meu governo está investindo milhões na área da educação. E aí a pessoa ouvindo aquilo, Getúlio Vargas está investindo mesmo. Era o meio de comunicação da época. A Voz do Brasil serviu para isso e até hoje ela existe. Tá? Getúlio Vargas também investe bastante no setor de energia. Por que ele faz isso? Aumentar o parque industrial. A indústria é o setor que mais consome energia elétrica. De todos os setores, a energia ela é mais consumida pelo setor da indústria. Então, Getúlio Vargas vai ampliar a produção de energia elétrica. Tranquilo? Getúlio Vargas também cria BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco que vai ajudar aí o pequeno empresário, o cara que está querendo abrir a sua indústria, vai dar o crédito a esse cara. Tá? E foi criado em 1952. Hoje o BNDES vem sofrendo algumas críticas por ter investido em algumas empresas que não renderam bons lucros. O BNDES tomou calote de algumas empresas. O BNDES, em alguns momentos, simplesmente concedeu perdão da dívida pública, perdão da dívida, na verdade. A Oi, por exemplo, é uma empresa que deve milhões ao BNDES e recentemente a Oi foi perdoada da dívida, não precisa pagar mais dívida nenhuma, mas o BNDES foi criado para isso, para incentivar a indústria, conceder créditos bancários. Belezinha? Essa é uma imagem aí de Getúlio Vargas chegando ao estádio do Vasco da Gama, São Januário, no Dia do Trabalhador. Perceba que muita gente está presente no estádio para receber Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele era considerado um presidente populista, fazia política para agradar o povo, para controlar a massa e permanecer no poder por um período maior de tempo. Mas ao mesmo tempo ele era autoritário, tá? Então, só uma imagem emblemática da época, Getúlio Vargas, aí no Dia do Trabalhador, tá? Outra imagem emblemática, não dá para ver muito bem, mas Getúlio Vargas está com a mão aqui, ó, estendida aqui, e está preta. O que é isso aqui? Petróleo. Isso foi no ano de criação da Petrobras, foi na inauguração da Petrobras, onde ele suja a mão de petróleo e tira essa foto, né, dizendo que o petróleo é nosso. Deixa eu só aceitar aqui. Beleza? Então aí está a imagem de Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo no dia da inauguração da Petrobras. Como eu disse, ele vai criar a Petrobras para incentivar a industrialização brasileira. A Petrobras é uma indústria de base. Ele vai criar a Petrobras sob o slogan "O petróleo é nosso". Tá? Ele queria que a Petrobras tivesse um monopólio de extração, refino e venda. Essa foto é muito emblemática porque nós tivemos um outro presidente, mais recentemente, que tirou uma foto parecida. Sujou a mão de petróleo também e tirou uma foto, igualzinho de Getúlio Vargas. E essa foto também ficou muito emblemática. Quem fez isso foi o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele fez isso quando ele anunciou que a Petrobras descobriu a reserva de pré-sal.
né? E naquele contexto, o Brasil descobrindo o pré-sal, ele seria autossuficiente em petróleo, não precisaria mais importar o petróleo. Ele vai tirar essa foto e aí vão associar essa foto do Lula com a foto de Getúlio Vargas, dois presidentes considerados populistas. Tranquilão? Aí eu coloquei aqui, a gente já está terminando, a gente vai começar a resolver as questões. Coloquei aqui, ó, governo Gaspar Dutra. O governo Gaspar Dutra também é muito trabalhado pelo professor de História, mas o que acontece? Como eu disse, Getúlio Vargas ele sofre uma pressão em 1945 e acaba saindo do poder, retorna depois, a partir do voto, mas entre esse período que Getúlio Vargas fica ausente, né, do poder, quem governou o nosso país foi Gaspar Dutra. Gaspar Dutra ele tem um plano econômico que teve um plano econômico que ficou muito conhecido, muito famoso, foi o Plano Salt. Caso a prova em algum momento fale sobre o Plano Salt, lembra imediatamente do governo Gaspar Dutra. Deixa eu beber uma água aqui, começando a gaguejar já. Gaspar Dutra. E o que foi o Plano Salt? Quando Gaspar Dutra entra no poder, a característica econômica do Gaspar Dutra era uma característica totalmente diferente de Getúlio Vargas. Tá? Isso é importante. Getúlio Vargas ele era nacionalista, defendia a indústria nacional, dificultava as importações para defender a nossa indústria. Quando o Gaspar Dutra entra, ele faz totalmente o contrário. Ele vai em uma direção oposta de Getúlio Vargas. Como assim? Gaspar Dutra incentivava a importação. Ele pegou boa parte do dinheiro, do lucro, do capital que foi acumulado no governo Getúlio Vargas, ele pegou boa parte desse dinheiro que foi acumulado e importou mercadorias. Coisas que antes era abominada pelo governo Getúlio Vargas. Tá? Então, Gaspar Dutra tem um plano econômico totalmente diferente. E um desses planos econômicos do governo Gaspar Dutra ficou conhecido como Plano Salt. Por que Plano Salt? Porque ele teve um grande investimento na área da saúde, saúde, alimentação, transporte, energia e o livro do Eustáquio de Sena, que é um livro muito importante e que é muito explorado na prova do Enem, coloca também na área da educação. É o Plano Salt. Saúde, alimentação, transporte, energia e educação como um plano para aumentar o desenvolvimento econômico do Brasil, a partir de grandes importações. Adames colocou, importar é para mercadorias vir para cá, isso. Quando a gente fala importar, é quando a gente compra, a gente traz mercadorias para cá. Importar, comprar de outros países. Exportar é vender. É favorável, o ideal é que um país exporte mais do que importe. Por quê? Quando você exporta, você ganha dinheiro. Tranquilo? Agora, quando você importa, quando você compra, você gasta dinheiro. Se você importar mais do que você exportar, se você comprar mais do que vender, você fica com uma balança comercial desfavorável, com uma balança negativa. Você gastou mais do que ganhou, fica desfavorável. Nós chamamos de déficit. Agora, quando você vende mais do que você compra, quando você exporta mais do que você importa, você fica com uma balança comercial favorável, que nós chamamos de superávit. Parece com as prioridades de Juscelino. Isso aí, Juscelino tem essa característica, né, de atrair o capital estrangeiro, das indústrias automobilísticas. Isso aí, perfeitamente. Lembra que antes de JK chegar no poder com essa característica, né, de atrair as indústrias estrangeiras para cá, de importar, nós tivemos um outro presidente também com essas características, que foi Gaspar Dutra. Belezinha? Botei aqui, ó. Houve uma abertura da economia à importação de máquinas e bens de consumo. O que são os bens de consumo? São os bens, são os produtos que são consumidos pela população.
são as indústrias voltadas diretamente para o mercado consumidor, bens de consumo, como por exemplo, vestuário, indústria automobilística, os maquinários que eles colocam aí são os maquinários utilizados pela indústria ou pelo setor agrícola. Quando o Gaspar Dutra chega, ele vai incentivar essa importação, prejudicando a indústria nacional. Quando você incentiva a entrada de produtos estrangeiros no país, você prejudica a indústria nacional, porque aí parte da população para de consumir produtos brasileiros e começa a consumir produtos importados, prejudica a nossa indústria. Tranquilo? E quando você tem esse prejuízo na indústria nacional, você acaba arrecadando menos impostos, já que ela está entrando em prejuízo. Com o governo Gaspar Dutra, a inflação disparou, a inflação aumentou. Sempre que fala inflação na sua prova, lembra de poder de compra, tá? Quando a gente fala que a inflação está aumentando, a gente está falando que a população está consumindo menos. Imagina, quando a gente fala que a inflação está 7% ao ano, isso quer dizer que as mercadorias estão ficando 7% mais caras. Se os produtos estão ficando 7% mais caros, a população deixa de consumir 7%, você diminui o poder de compra e a inflação começa a disparar. No governo Gaspar Dutra, a população perde o poder de compra, passa a consumir menos. Gaspar Dutra começa a sofrer uma grande pressão. Para vocês terem ideia, o Gaspar Dutra ele importa bastante produtos como chocolates e perfumes. Chocolates e perfumes importados. Você vê como que ele queria atrair essas indústrias estrangeiras para o Brasil comprando produtos que não são necessários, né? E aí com isso Gaspar Dutra sai e retorna Getúlio Vargas, só que agora a partir do voto, beleza? E aí sobre essas características de Getúlio Vargas nós já vimos, as características de Gaspar Dutra também. Coloquei uma imagem aqui, ó, Gaspar Dutra chegando nos Estados Unidos, sendo recebido nos Estados Unidos, quando ele vai buscar uma aproximação entre o governo brasileiro com o governo norte-americano. Essa imagem é emblemática porque ela mostra muito bem, né, essa diferença de Gaspar Dutra para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um nacionalista, defendia a indústria nacional, dificultava as importações. Agora Gaspar Dutra ele vai até os Estados Unidos procurar uma aproximação entre os dois governos para facilitar a importação de produtos estrangeiros, produtos norte-americanos. Tranquilão, tranquilão? Tem as questões, tem 3 questões. Eu só queria falar um pouquinho de Juscelino. É muito grande Juscelino. Eu vou falar então em cima de exercícios, tá? O problema é que eu não sei até que horas a aula vai. Eu acho que eu tenho mais meia hora com vocês, porque eu entrei mais 11h10, devo ir até 12h40, então tem mais meia hora. 12h30. Eu vou falar 10 minutinhos do governo JK, beleza? 10 minutinhos, coisa rápida. Só para quando a gente resolver o exercício, não ficar muito vago, tá? Então, governo Juscelino, JK. Juscelino, ele... Caramba, voltei a imagem. Eu vou avançar mais uns 10 minutinhos só, porque eu entrei um pouquinho atrasado. Beleza? Então, olha só. Juscelino ele fica no poder de 56 a 61, tá? Juscelino ele é um presidente muito famoso, ele é um presidente que movimentou muito a economia do país, tá? Também se perguntou, a inflação ela é causada por qual motivo? Existem vários motivos, na verdade, não existe um motivo principal. Você pode ter maior emissão de papel moeda para controlar a dívida pública. Você pode ter uma desvalorização da moeda nacional, isso prejudicando parte do consumo da população, a indústria entra em recessão econômica, aumenta a inflação também. Quando você tem um déficit da balança comercial,
como por exemplo, o Brasil importar mais do que exportar, isso aumenta o índice inflacionário. Eu vou falar melhor sobre inflação, a gente vai chegar até esse momento. Eu vou dar um tópicozinho melhor sobre inflação, mas por enquanto, sempre que falar de inflação, Tamires, lembra do poder de compra, que eu acho que fica mais simples, tá? Com a inflação aumentando, a população consome menos. Poder de compra diminui. Lembra disso por enquanto. Tranquilo? Mas fica tranquilo que eu vou falar direitinho, especificar bonitinho. Tá parada, mano. Eu vou especificar direitinho sobre inflação. A Ana colocou, JK fica no poder em qual época? Não entendi. De 56 a 61. Coloca aí no seu caderno, na sua anotação. Vou colocar aqui, ó. Tá bonitinho. Tá maneirinho? Olha aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 1956 a 61. Beleza, Ana? Tá melhor assim? Foi? Vou até salvar aqui para as próximas aulas. Inclusive eu tive um déjà vu com isso que eu estou vendo aqui agora. Parecendo até dark. Beleza. E olha só, então quando o JK chega no poder, o contexto econômico marcante da época era o contexto da Guerra Fria, né? O mundo inteiro, nós teremos uma aula sobre isso, o mundo inteiro estava passando pela Guerra Fria, que foi aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. O governo brasileiro ele teve uma aproximação depois, durante o governo militar, teve uma aproximação muito forte com os Estados Unidos. Só que, quando o JK entra no poder, a gente já estava passando pela Guerra Fria. Quando o JK entra, ele vai tentar uma aproximação com governos como o governo norte-americano. Quando o JK chega, a política dele era uma política muito diferente de Getúlio Vargas. JK ele vai incentivar, né, a aproximação brasileira com as outras potências econômicas. E como que ele vai realizar essa aproximação? Aumentando as importações, atraindo essas indústrias estrangeiras para o Brasil, né, construindo aqui no Brasil indústrias estrangeiras, tentar uma aproximação maior. Tá? Então, quando falar de JK, lembra que há uma diferença enorme de JK para Getúlio Vargas. Então, vou dar aqui, ó, grande crescimento como características do governo JK. Grande crescimento econômico pela implantação do plano de metas. O que foi o plano de metas? Uma característica marcante do governo JK. JK ele queria fazer com que a economia brasileira ela desse um salto gigantesco. Tá? E de fato isso ocorreu durante o governo JK. Foi conhecido como 50 anos em 5. Só que para fazer com que a economia brasileira crescesse, desse um salto, desse um pulo, ele disse que ele realizaria um plano onde parte desses investimentos, parte do investimento do governo seria muito grande nessas áreas, em determinadas áreas. Ele diz o seguinte, que ele coloca um plano onde existiriam alguns setores da economia que receberiam grandes investimentos do governo federal. Esse foi o plano de metas. É uma meta onde alguns setores receberiam fortes investimentos. E aí, durante o governo dele, ele coloca 31 metas. 31 áreas que receberiam fortes investimentos, que ele tiraria do papel e colocaria na prática. Tanto é que, inicialmente, eram 30 metas. Tá? Durante o governo JK, ele realizaria 30 metas. Só que no finalzinho da campanha eleitoral dele, ele coloca mais uma meta, que foi uma das metas mais famosas, que foi a construção de Brasília. E aí fica então como 31 metas do governo JK. 31 setores que realizariam, que receberiam grandes investimentos, e aí um deles era a transferência de Brasília. Beleza?
Maciços investimentos durante o governo JK na área da agricultura, saúde, educação, energia, e eu sublinhei aqui, eu coloquei até com uma cor diferente, transporte, mineração e construção civil. Por que eu coloquei transporte com uma cor diferente? O governo JK ele é muito conhecido em concurso, em provas, em vestibulares, pela ampliação da malha rodoviária. JK, como eu disse, ele queria atrair essas indústrias estrangeiras. E uma dessas indústrias estrangeiras que ele queria atrair era a indústria automobilística, de automóveis. Se você quer atrair essas indústrias de automóveis, você precisa oferecer suporte a elas. A indústria de automóveis, ela precisa da rodovia, correto? O automóvel precisa da rodovia. Se você não investir em rodovias, a indústria de automóveis, ela fica muito limitada. Por onde que os automóveis irão circular se você não tem muitas rodovias no país? Se você continuar investindo em ferrovias, isso prejudica a indústria de automóveis. Então o JK coloca como uma das suas metas ampliar a malha rodoviária para atrair a indústria automobilística, o que depois acabou se tornando um problema. A rodoviária, né, a malha rodoviária, a rodovia, ela é um problema para o nosso país hoje, com vários problemas. Por quê? Para você transportar mercadorias, se você transportar mercadoria pela rodovia, você tem um custo maior do que se você transportasse pela ferrovia. Na rodovia, você tem um gasto com combustível, você tem um gasto com a manutenção da rodovia, você tem um gasto com o caminhoneiro, o salário do caminhoneiro, você tem um gasto com pedágio. Resultado, o valor da mercadoria fica mais caro. E quando você compete com outros países, a ideia é você botar a sua mercadoria mais barata para conseguir competir. Se você tem um gasto muito grande com a rodovia, isso aumenta o valor do produto, e o valor do produto ficando mais caro, o Brasil perde em competitividade. Então, o Brasil, durante o governo JK, investiu bastante em rodovia e isso se tornou um problema posteriormente. A Tamiris perguntou sobre a diferença dele com Vargas também. Vargas também não exportava? Vargas exportava. Vargas procurava a exportação. Só que aqui, do governo JK ele vai acabar importando, é o contrário de Vargas. Por que ele vai importar? Porque ele vai buscar essa aproximação entre governos estrangeiros. Veja bem, todos os governos, respondendo melhor a sua pergunta, todo governo exporta e importa. Todo governo. Tá? Não, aqui no Brasil. Não tem como você se fechar ao ponto de você não exportar ou não importar. Todo governo importa, compra e exporta. Beleza? Todos, sem exceção. O que acontece é que existem governos que a exportação é prioridade e existem governos que acabam importando mais do que exportando. Isso vai depender do contexto da época, isso vai depender do tipo de política realizada. Quando a gente fala de Getúlio Vargas procurava mais exportar do que importar, certo? Getúlio Vargas ele era nacionalista, ele defendia a indústria nacional, ele dificultava as importações. Agora, JK e Gaspar Dutra, eles se aproximam mais. Gaspar Dutra importava, diferente de Getúlio Vargas. E Juscelino também faz isso. Juscelino também importa muitos produtos. Juscelino, ele busca uma aproximação com a indústria estrangeira. Assim, se você fosse colocar como comparação, aí você pode colocar Juscelino e Dutra como políticas que atraíam indústrias estrangeiras. Getúlio Vargas fica de fora disso. Tá? Getúlio Vargas defendia a indústria nacional. Belezinha? Show? Então tem essas características aí. Tranquilão?
eu botei aqui, com esses investimentos nesses setores específicos, como o setor de energia, né, ampliando a distribuição energética do Brasil para atrair a industrialização, investindo na mineração para incentivar novamente a indústria de base, investindo na construção civil como prédios públicos para criar postos de trabalho, investindo na área da saúde e da educação. Tudo isso movimentou a nossa economia, ao ponto da nossa economia dar um salto gigantesco. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, cresceu rapidamente durante o governo JK. É como se, aí cria o jogo, como se o Brasil crescesse em 5 anos, que foi o período de governo do presidente JK, como se o Brasil crescesse em 5 anos o equivalente a 50. Foi o famoso 50 anos em 5. Como se você tivesse 50 anos de governo de crescimento econômico apenas em 5 anos. Dá para não mencionar esses 50 anos em 5? Lembra do governo JK e lembra que foi esse rápido crescimento econômico. Tranquilo? Tripé da produção industrial. Só vou explicar isso e a gente passa para o exercício. O que foi o tripé da produção industrial? Veja bem, nós temos alguns setores industriais, alguns tipos de indústrias. Nós temos a indústria de base, ou pode ser chamada de indústria de bens de produção. Vou até colocar isso também na próxima aula. Indústria de base e a indústria de bens de produção é aquela indústria que serve de alicerce, de base para as outras indústrias. Quem investe nesse tipo de indústria é o Estado. É o Estado, é o capital nacional, é o Estado. Porque eu já disse que o retorno financeiro é a longo prazo. Então, quem acaba investindo nisso é o Estado. A indústria de bens de consumo não duráveis, não dura muito, né? É voltado para o mercado consumidor, mas não tem muita durabilidade. Lembra principalmente do alimento, da indústria alimentícia. E eu já falei para vocês que quem investia nisso era o capital privado nacional. Os caras que acumularam dinheiro e aí para diversificar um pouquinho os seus investimentos acabam investindo na indústria alimentícia. Capital privado nacional. As indústrias de consumo durável, como por exemplo, indústrias de eletrodomésticos, indústrias automobilísticas, essas indústrias elas precisam de maior desenvolvimento tecnológico, tecnologia. E quem tinha isso na época era Estados Unidos, Alemanha, Japão. Então, quem investia nesse tipo de indústria, nessa indústria mais moderna, capital estrangeiro. Tá? Então, botei aqui, durante o governo JK, ele vai fazer um tripé econômico, que é o seguinte: 3 indústrias, tripé, 3 tipos de indústrias, e cada tipo de indústria recebe dinheiro de um lugar diferente. Indústria de base, quem investe? Capital nacional, o Estado. Indústrias de alimento, bens de consumo não duráveis, quem investe? Capital privado nacional. E a indústria de bens de consumo duráveis, como a indústria de eletrodomésticos, quem investe? Indústria estrangeira, capital estrangeiro. Por isso que eu coloquei aqui, vocês precisam decorar um por um. Indústria de bens de consumo não durável, quem investe? Capital privado nacional. Bens de consumo, bens de produção e capital, de base, quem investe? Capital nacional, o Estado, como já fazia desde o governo de Getúlio Vargas. E a indústria de bens de consumo duráveis, como os eletrodomésticos, quem investe? Capital estrangeiro. Eu vou jogar o slide lá para vocês. Vocês vão passar isso para o caderno, vão dar uma estudada, vão dar uma decorada, para na próxima aula a gente vir com isso muito afiado. Na próxima aula eu vou terminar esse conteúdo de industrialização brasileira. Vou falar sobre as características atuais. Por enquanto, vamos resolver algumas questões para não passar batido, para a gente dar uma praticada, ver como que isso aparece em prova. Coloquei 3 questões aqui. 2
estão na apostila de vocês, tá? Na apostila do Enem. Então quem quiser pode pegar, quem puder, na verdade, pode pegar aí, ó, a apostila de vocês. E aí tem uma questãozinha aqui, ó, questão de número 35, página 372. Tá? Questão de número 35, página 372. Vamos lá? Aí tem uma conversa aqui. Tem uma imagenzinha na apostila de vocês. Se vocês tiverem com a apostila aí agora em mãos, tem até uma apostila. Espera rapidinho que eu vou pegar aqui. Tem uma apostila aqui, melhor. Você colocar lá na página 372, colocar aqui, ó, 372, pronto, questão 35, aí tá aqui, ó, tem uma charge aí, uma chargezinha aí, tá? Você vai olhar aí, tem uma imagenzinha, um desenho de uma charge, aí você tem JK, atrás de JK está escrito meta, um plano de metas aí do governo JK, várias metas, investimentos em várias áreas, são as metas de JK, e uma das metas, transferência de Brasília, e ele está falando meio que um rapaz que parece ser mais pobre, né? A roupa remendada aí, né? Então tem traços populares aí, e está escrito assim, ó, meta de faminto, que é o que está aqui já, ó, meta de faminto. A única coisa que vocês não estão vendo no slide aí é esse desenho que eu falei. O JK falando com uma pessoa mais pobre. Meta de família. E aí tem aí, ó, JK falando: você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais você quer? E aí o Jeca, né, a representação de uma pessoa mais pobre, o Jeca fala assim, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então, veja, JK falando sobre modernização, ampliação da malha rodoviária, do automóvel, e perguntando para um pobre o que ele quer mais. E a única coisa que o pobre quer é um prato de comida. Então, veja que há uma diferença de interesses aí. Enquanto o governo estava preocupado em atrair indústrias automobilísticas para desenvolver a nossa economia, o pobre estava preocupado mais com as suas condições de vida básicas, que foram negligenciadas pelo governo JK. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek e aí vem a alternativa A. Por que a charge ironiza essa política desenvolvimentista, que eu vou falar na próxima aula? O que foi o desenvolvimentismo do governo JK? Só para falar logo, para a gente conseguir resolver o exercício. O governo do JK, ele ficou conhecido como desenvolvimentismo econômico. O que foi o desenvolvimentismo econômico do governo JK? Foi a ideia de modernizar o Brasil, modernizar a nossa economia através da indústria. Só que tinha uma característica peculiar. O desenvolvimentismo era modernizar a nossa economia com a indústria, beleza? Só que com a indústria estrangeira. Era trazer a modernidade para o Brasil, só que com indústrias estrangeiras, beleza? Isso é típico do governo JK. Ele atraiu, por exemplo, algumas indústrias eletrodomésticas, como a Electrolux, geladeiras, máquinas de lavar, coisas que não tinham no Brasil, não tinham fortes investimentos no Brasil. Quem acaba investindo nisso? JK. Muitas empresas estrangeiras acabaram vindo para cá. Tá? Então, olha só. Letra A. Aí vem a pergunta novamente. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino. Letra A. Evidenciar que o crescimento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Vocês acham que a ampliação da malha viária, a ampliação da malha rodoviária no Brasil diminuiu as desigualdades regionais? Você acha que agora as desigualdades entre o Nordeste e o Sudeste,
entre o Nordeste e a região Sul. Você acha que por conta da malha rodoviária essas desigualdades diminuíram? Não, né? Só está colocando aí não diminuiu, tá? Nós continuamos com essa desigualdade regional no Brasil. Não, e a charge mostra isso. Perfeito, a charge mostra isso. Ele fala da construção das estradas, da ampliação dos automóveis no país, mas o cara, o pobre, ele só quer a comida dele. Nem todo mundo tem poder de comprar um automóvel no Brasil. Então você cria uma desigualdade que ainda existe, uma desigualdade entre as regiões. Beleza? Então por isso que a área está errada. A maior parte dos investimentos do governo, só para você ter uma ideia, a maior parte dos investimentos do governo JK, esses investimentos foram realizados na região Sudeste. O Sudeste recebe a maior parte dos investimentos do governo, enquanto as outras regiões acabaram ficando esquecidas. Tanto é que o governo JK ele vai criar um programa específico para o Nordeste para levar o desenvolvimento lá, que era a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Cria esse programa para levar melhor desenvolvimento para o Nordeste, porque como ele investe muito na região Sudeste, as outras regiões ficaram esquecidas. Beleza? Aí vem a B. Contradição da charge. Vem a B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Você acha que a B está correta aqui? Você teve um grande investimento nas indústrias brasileiras, ao ponto das indústrias de alimento elas ficarem mais acessíveis para a população. Acabou com o problema da distribuição de alimentos no Brasil por conta desses investimentos industriais alimentícios. Você acha que a B está correta? Novamente, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. O que é dinamizar, Tamires? Transformar uma indústria que consiga atender a maior parte da população. Dinamizar, deixar ela mais dinâmica, atendendo às necessidades da população. Tranquilo? É uma indústria dinâmica, que consegue atender a todo mundo, dinâmica. E quando a gente fala de mercado interno, a gente está falando do mercado do Brasil, mercado interno, atender os interesses nacionais, mercado interno. A B está incorreta, a B está errada, tá? Incorreta. Porque a indústria, ela não dinamizou a produção de alimentos ao ponto de abastecer o mercado interno como um todo, tá? Na verdade, você continua tendo uma desigualdade, como a gente está falando do governo JK, a desigualdade era gritante. Ela não era dinâmica ao ponto de abastecer todos os interesses nacionais. A C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. O que são essas contradições socioespaciais que a questão coloca aí? É você ter uma desigualdade social, uma desigualdade econômica entre as regiões. Ele está querendo colocar aí que o crescimento econômico criado durante o governo JK foi um crescimento que, beleza, teve um crescimento econômico, como a questão coloca, só que ao mesmo tempo você cria uma desigualdade social e econômica entre as regiões. Foi um crescimento econômico que não abasteceu de maneira igual todas as regiões brasileiras. É isso que ele está querendo colocar aqui. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições, das desigualdades, das contradições socioespaciais. Beleza? Então, a C está correta. A resposta certa dessa questão, C de casa, C de Charlie. Tranquilo? Na D está dizendo o seguinte: ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis
incrementou os salários de trabalhadores. O que ele quer dizer com esse incrementou na D? Aumentou. Ele está querendo dizer que o investimento no setor de bens duráveis, como da indústria automobilística, da indústria de eletrônicos, aumentou o salário dos trabalhadores. Não foi verdade. O salário dos trabalhadores continuou defasado. Não tem muito sentido, né? O que aconteceu na verdade? Isso é até importante colocar, até porque tem uma questão da UERJ que eu vou colocar para vocês aqui, que é uma questão que aborda um ponto positivo do governo Vargas e do governo JK. Com a industrialização, entenda o seguinte, se antes você não conseguia produzir no Brasil, entenda isso, se você não tinha uma industrialização muito forte no Brasil, você precisava importar, correto? Vou dar um exemplo claro aqui, um exemplo mais básico, tá? Básico, tênis, vamos colocar o tênis. Se você não tem uma indústria de tênis no Brasil, produção nacional, você precisa importar, correto? Importar. Se você está importando essa mercadoria, o valor dela fica um pouquinho mais caro. Se você tem esse produto aqui importado, ele custa um pouquinho mais caro, a maior parte da população não consegue consumir esse produto, certo? A maior parcela da população brasileira sobrevive com salário mínimo, com salário de merda. Como é que ele vai consumir esse produto importado? E se ele conseguir consumir, ele não consome em grandes quantidades. Vocês estão de acordo até aqui? Se o produto é importado, ele fica mais caro. E se ele fica mais caro, a população não consegue consumir em grandes quantidades. Você vai ter um consumo muito limitado. Correto? Beleza. Agora, se você começa a produzir no Brasil, se ao invés de você importar, começar a produzir aqui no país, essa mercadoria tende a ficar mais barata. Correto? Se você está produzindo aqui, o valor do produto fica mais barato. Se você tem essa produção nacional e o valor do produto fica mais barato, a população ela consegue consumir mais. Não é isso? Aumenta o poder de compra da população. Agora, com aquele mesmo salário e aquele produto sendo produzido aqui no Brasil, a população consegue consumir melhor, aumenta o poder de compra. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Conseguiram pegar isso? Se o produto é nacional, se a indústria é brasileira, o produto fica mais barato. E se ele fica mais barato, a população consegue consumir mais com o seu salário. Com o seu salário mínimo, seu salário básico. Se o produto está mais barato, já que ele é brasileiro, a população consegue consumir mais produtos. Aumenta o poder de compra. Beleza? Durante o governo Getúlio Vargas e o governo JK, a indústria brasileira, ela dá um salto, ela cresce. Tem mais produtos brasileiros sendo produzidos. Então vocês acham que com isso, o poder de compra do trabalhador aumentou ou diminuiu? Se você está investindo na indústria, se tem mais produtos brasileiros sendo produzidos, tem mais produtos no Brasil produzidos, tá? O poder de compra do trabalhador aumentou ou diminuiu? A Tamires colocou, diminuiu no governo Juscelino e aumentou no governo Getúlio Vargas. Beleza. Existe essa diferença entre o governo Juscelino e entre o governo Getúlio Vargas. Show de bola. Só que, imagina o seguinte, por mais que Juscelino tenha investido maciçamente no Sudeste, por mais que você tenha essa desigualdade regional, se você está investindo na indústria, e todos os governos, todos, sem exceção, todos, Getúlio Vargas, Gaspar Dutra, Café Filho, Juscelino, governo militar,
todos os governos investiram na indústria nacional. Alguns governos investiram mais e outros investiram menos. Mas todo governo investiu na indústria nacional. Se você tem esse investimento na indústria nacional, se você tem mais indústrias brasileiras sendo criadas e essas indústrias produzindo mercadorias, essas mercadorias sendo produzidas em maior escala, se você tem mais produtos no mercado para ser vendido, o valor fica mais barato. A ideia é essa também. A ideia é o seguinte: se você produz muito, se você aumenta a produção nacional, esse produto fica mais barato no mercado. E se esse produto fica mais barato no mercado, a população consegue consumir mais. Aumenta o poder de compra. O poder de compra do trabalhador brasileiro, ele aumentou durante o governo de Getúlio e durante o governo de Juscelino. É claro que existe uma diferença industrial e econômica entre Getúlio e Juscelino. Mas, por mais que exista essa diferença, o poder de compra do trabalhador, ele aumentou. Esse é o ponto positivo dos dois governos. Porque como os dois governos investiram na indústria, se tem mais produtos industrializados no país, o valor deles diminui e assim a população consegue consumir mais. Tá? Então, esse é o ponto positivo dos dois governos. Olha aqui. Olha aqui. Questãozinha da UERJ. Tá? Tem duas imagens aqui. Nessa primeira imagem está escrito assim, ó, Juscelino Kubitschek na inauguração da representação da Volkswagen no Brasil em 1959. Olha aí. Indústria automobilística atraída pelo governo Juscelino Kubitschek. A Volkswagen é uma indústria alemã. E aí você tem a inauguração da fábrica da Volkswagen aqui no Brasil em 1959. Se antes você precisava importar um automóvel, o valor era mais caro. Agora, e é o que a imagem está te mostrando aqui, é isso que você tem que induzir. Agora, se você tem uma fábrica do Brasil nacional, mesmo que seja da Volkswagen, se a Volkswagen está produzindo automóveis aqui, o valor do produto chega mais barato, fica mais barato. É igual a Jeep. Eu vejo sempre o exemplo da Jeep, montadora Jeep. Vocês não vão lembrar, vocês são novos, eu já estou velho. Mas por 30 anos atrás, 15 anos, eu lembro disso, eu tenho 30 anos. Se você estivesse há 15 anos atrás aqui no Brasil, e você quisesse comprar um carro Jeep, o Jeep não era produzido no Brasil. Jeep era importado. Quem tinha Jeep no Brasil há 15 anos atrás, porra, o cara tinha dinheiro. Porque você olhava o Jeep e falava, porra, não tem produção nacional. Era um Jeep ou outro que passava na rua. Era muito raro de você ver um Jeep há 15 anos atrás. E era muito caro, porque não era produzido no Brasil. A Jeep veio para o Brasil durante o governo do Cabral, Sérgio Cabral. Aí botaram uma montadora da Jeep aqui no Rio de Janeiro. Com uma montadora nacional da Jeep, você consegue ver mais Jeep circulando aqui. É produção nacional. Por que você vê mais Jeep aqui? Porque você tem mais Jeep sendo vendido. E por que está sendo vendido? Porque ficou mais barato. Aumentou o poder de compra do Jeep. Tranquilo? E foi o que aconteceu aqui, ó. Inauguração da Volkswagen, com isso tem mais automóveis circulando. Na outra imagem, Getúlio Vargas examinando o protótipo de um carro brasileiro produzido pela Fábrica Nacional de Motores em 1951. Dois governos, os dois incentivando a produção automobilística, só que JK incentivava a indústria estrangeira e Getúlio Vargas incentivava a indústria nacional. Tem um carro brasileiro, né, que foi criado durante o governo Vargas, que é a Gurgel. Gurgel. É horrível o carro, mas era de boa qualidade. Só que não conseguia competir com esses automóveis importados aí. A Gurgel não durou muito tempo. Belezinha? Mais os dois aí automobilistas. Para fechar, os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino foram momentos marcantes da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial do país. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro verificado no governo de Vargas e no governo JK está apontada
em qual era a semelhança dos dois governos. Por mais que você tenha momentos bem diferentes no governo Vargas e no governo JK. Mas qual foi a semelhança? Qual foi o ponto semelhante dos dois governos? O que vocês marcariam aí? Coloca aí. O que vocês marcariam aí? Então, Vitória colocou A, Daniele colocou A, Tamires colocou A, Amanda, Felope colocou A. Resposta certa é A, tá? E que é uma semelhança entre o governo Vargas e o governo JK. Então, durante os dois governos, com esse investimento na indústria, você amplia o mercado consumidor. Se você tem produtos nacionais agora, mesmo que a indústria seja estrangeira, se ela está produzindo agora no Brasil, o valor da mercadoria diminui, fica mais barato. Já está sendo produzido aqui, diminui esse gasto com a importação, o valor do produto fica mais barato. E se o valor do produto fica mais barato, você aumenta o mercado interno. Mais pessoas no Brasil, mercado interno, mais pessoas no Brasil passam a consumir esses produtos. Tranquilão? Já passei da minha hora. Na próxima aula eu fecho esse conteúdo de industrialização brasileira, resolveremos outros exercícios. Qualquer dúvida que surgir, só colocar lá para a gente no Google Class que eu respondo. Vou passar ainda hoje esse slide para lá também, valeu? Vocês passam para o caderno, dê uma estudada, dê uma lapidada, peguem outros exercícios, qualquer dúvida, só chamar. Valeu, galera? Obrigadão pela presença de vocês. Tenham um bom final de semana, beijos, abraços, tamo junto. Valeu? Qualquer coisa é só chamar. Fui! Obrigado, Amanda, beijão. Pedro, tamo junto, abraço. Valeu, Tamires, valeu, Thaís. Valeu, Amanda, tamo junto. Valeu, Vitória, fui que fui. Valeu.